com vocês? Eu falei para vocês que esse podcast ia ser muito especial e desde quando eu anunciei a nossa convidada, as pessoas já começaram a mandar perguntas, elogiaram pela nossa escolha. Então eu estou muito feliz de receber aqui no nosso podcast para contar a história dela, a história de vida dela e vocês se aproximarem ainda mais da Nanda Quintão, doutora Fernanda. Seja bem-vinda, Nanda. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrada. Espero contar um pouquinho aí da minha história. Vamos lá, as pessoas quando elas te conhecem, elas te conhecem muito pelo Instagram, por aquilo que você mostra, mas eu queria que você começasse a contar para as pessoas a sua origem. Então, se você é do Vale do Aço, de onde você veio, sua família, como que começou assim a sua história? Eu nasci em Fabriciano e vivi a minha vida quase toda em Fabriciano. Depois eu mudei para Timóteo quando meu pai começou a trabalhar numa empresa e essa empresa forneceu uma casa em Timóteo, então mudamos para lá. E depois eu voltei para Fabriciano, antes de ir embora, né? Aos 17 anos eu saí daqui e fui primeiro para Belo Horizonte, depois fui fazer cursinho em Juiz de Fora, depois eu passei em medicina no Rio e aí depois eu voltei para Belo Horizonte, depois eu voltei. Mas você estudou no Rio? Eu comecei a faculdade no Rio, sim. E aí a faculdade de medicina no Rio, e depois eu transferi para Belo Horizonte. E foi lá que você conheceu seu marido, né? Foi lá que eu conheci meu marido. Ele é de Patinga? Ele é de Belo Horizonte. Paulão é de BH. Belo Horizonte. Eu falo Paulão, viu? Tá bom. Todo mundo acha estranho, mas eu conheci o Paulão como Paulão. Então vocês estudaram juntos? Do quarto período para frente. Eu saí de Vassouras no quarto período e transferi para Belo Horizonte. E aí eu conheci o Paulão e já começamos a namorar. Casaram. Um mês depois que eu cheguei. Assim, a gente era assim, mãozinha dada, assistindo aula de mãos dadas e tá aí 16 anos já. 16 anos? 16 anos. Ótimo. E aí quando vocês vieram para Ipatinga, foi a decisão, para Timóteo? Na verdade, a gente não tinha intenção de vir para o interior. Minha vida já estava completamente estruturada lá, do Paulão também. Paulão era concursado, eu era concursada também. Então assim, nem imaginava, não era, né, a gente não tinha realmente intenção de voltar para o Vale do Aço. O Paulão, quando ele conheceu a região, ele ficou doido, porque quem mora, é engraçado, né, porque não é todo mundo que mora em Belo Horizonte deseja vir para o interior. Exatamente, é o contrário. O contrário. E o Paulão, quando ele chegou aqui, ele falou, gente, quem sabe a gente, né, vem morar aqui. Eu falei, não, você tá doido, a gente não vai voltar para cá, não. Não que eu não gostasse daqui, eu gostava daqui, mas como a vida era muito certinha já em Belo Horizonte, eu não pensava que isso fosse acontecer. E aí surgiu, eu já tinha o Bernardo, já tinha o Davi estava com 1 aninho, surgiu uma proposta para o Paulão vir. Não era para mim, assim, até então não tinha nada certo. E nós sentamos e falamos assim, bom, o que a gente quer no interior? A gente quer qualidade de vida. A gente quer cuidar dos nossos filhos com mais tranquilidade. Porque Belo Horizonte tem muitas vantagens, mas Belo Horizonte tem uma vida muito dentro do carro. Né? A gente vive muito no trânsito e a gente perde muito tempo com os nossos filhos. Então, esse foi o grande motivo da gente vir para cá. Não imaginava que fosse acontecer nada do que aconteceu com a minha vida aqui. Uhum. Mas hoje eu falo que foi assim, a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Paulão a mesma coisa, ele fala a mesma coisa. Para ele foi muito bom também. Só quem mora aqui sabe, né? Só quem mora aqui sabe, é muito gostoso. Porque a gente tem uma estrutura hoje que a gente tem tudo, a gente é bem suprido, né, Sim. Nanda? Então, a gente não sente tanta falta, tem muita coisa que a gente tem aqui, né? E tem a vantagem de você estar no interior. Uma vida menos corrida, apesar de ser corrida, não deixa de ser, mas assim, hoje eu não passo o tempo que eu passava no trânsito, hoje eu estou a 5 minutos do meu trabalho, exatamente, mais qualidade, mais tempo. Né, e quando você veio para cá, para o Vale do Aço, você veio com a proposta do seu marido, mas Sim. E a sua carreira? Como que foi aqui, Menina, como médica? Então, foi assim, um baque para mim, porque eu era concursada, eu já estava há 8 anos no concurso público, né, que me dava um futuro muito bom, progressão, mas era minha família, né, e a gente tinha essa vontade de ter essa qualidade. Quando isso aconteceu, eu falei, calma, eu tinha a opção, né, de pedir uma licença sem remuneração e eu fui procurando. Eu vim aqui algumas vezes procurando mesmo emprego e eu entrei pela prefeitura, eu passei no processo seletivo da prefeitura de Patinga. E aí eu vim, trabalhei por um tempo na prefeitura de Patinga e depois eu entrei na fundação. E eu fiquei até abrir meu consultório.
Mas aí, como dermatologista, já atuou Eu aqui? atendia particular em Fabriciano, mas no consultório que eu dividia com uma dentista. Então, aqui, até então, eu não tinha ainda o meu consultório. Meu consultório eu inaugurei agora. Eu dividia um consultório em Belo Horizonte também. Além do concurso, eu tinha o meu consultório. O meu consultório particular, mas que também eu dividia consultório. Então, o meu consultório hoje, sendo meu, é a realização assim, de um grande sonho, né? Depois de fiz 11 anos de formada. Você inaugurou esse ano? Esse ano. Sim. E dentro da medicina, desde o início, você queria dermatologia? Eu formei e já entrei na dermatologia. E aí eu fiz a dermatologia, porém eu também já estava no concurso, né? Eu fiz uma pós-graduação nas ciências médicas e eu conseguia conciliar as coisas. E o concurso era, querendo ou não, na época, no início, me tomava mais tempo. Era meu carro-chefe, inicialmente. Eu tinha o consultório depois. Eu saía do posto, porque eu atendia medicina de família, que também é um grande amor, que eu amo. Na verdade, eu amo medicina, eu amo tudo da medicina. Eu amo cuidar do bebê até hoje. Eu amo cuidar do bebê, minhas amigas sabem. Todo mundo manda mensagem. Eu cuido do bebê até o idoso e continuo, porque eu sou apaixonada, mesmo com a dermatologia. Sim. Então, eu conseguia conciliar, sabe? E aqui eu falei, não, agora eu vou só ficar mesmo na dermatologia. E aqui você tem sua rede de apoio também, né, Fernanda? Tenho minha rede de apoio, mas assim, a minha vida é muito bem certinha, é muito estruturada. Mamãe me ajuda, minha mãe tá perto e tudo, mas a minha vida é muito certinha em Timóteo. Minha mãe mora em Fabriciano, toda vez que eu preciso e tudo eu ligo para ela, mas graças a Deus a gente consegue, sabe, ter essa rede de apoio também dentro da minha casa, né, com as minhas funcionárias que me ajudam muito. Nossa Senhora, braço direito e esquerdo, que se não fossem elas. E que dia, qual foi o momento em que você foi para a rede social? O que você pensou em fazer? Porque quando a gente hoje vê o seu Instagram, vê os seus números, é surpreendente. Principalmente porque você conseguiu manter as duas profissões. Sim. Né? Mas no início, claro que não foi intencional, acredito que não. Não foi. Porque a gente não sabe medir essa proporção que a internet hoje entrega, Exato. né, Nanda? Então, como que foi assim, que você pegou o telefone, vou postar? O que você postou e como que foi? Na verdade, o meu Instagram era fechado, mas eu sempre gostei disso, assim, de compartilhar as coisas. Então, independente do meu Instagram ser fechado, quem estava lá, eu já dividia um pouco a minha vida. Não da forma, obviamente, que a gente faz hoje, mas eu dividia. Quando eu tive o Davi foi meu segundo filho. No primeiro, no Bernardo, quando o B nasceu, eu tive um choque muito grande na maternidade. Eu me senti muito sozinha, muito solitária. Foi uma maternidade assim, com 1000 pessoas ao meu redor e uma solidão do primeiro filho. Porque o primeiro filho te traz muito isso. Você não se reconhece muito como mulher, da noite para o dia sua vida vira outra. E eu tinha muita prática, porque quando eu tive o Bernardo, eu trabalhava na época no Sofia Feldman, que é uma das maiores maternidades. Porque eu também fiquei no Sofia Feldman quando eu formei, porque eu era concursada não. Eu era um estágio extracurricular e depois eu fiquei trabalhando como médica lá, na pediatria também. Então eu tinha uma prática muito grande, eu era sempre, vou tirar de letra, foi tudo muito programado. E aí quando eu tive o B, foi uma coisa assim, um baque. Peraí, tem um bebê que depende 100% de mim. Quem sou eu agora? Eu não tinha amigas que tinham filhos. Eu tinha uma amiga só que tinha filhos. A gente não conseguia assim, né? Eu não conseguia ter essa noção da maternidade. Então foi um baque muito grande. Quando eu decidi abrir meu Instagram, eu tinha acabado de ter o Davi, meu segundo filho. Eu abri com a intenção de dividir minha maternidade, de ter troca com outras mães. Pedir ajuda. Outras visões diferentes, né? Experiências diferentes. E isso o Instagram é muito legal. Essa troca é muito bacana. Eu falo que é o que mais me incentiva a continuar no Instagram, apesar de amar, é realmente essa troca que a gente tem. Eu tenho com outras mães, com outras mulheres, em diversos assuntos, né? Mas eu abri meu Instagram por conta disso. Então, nunca imaginei. Mas teve essa troca mesmo? As pessoas começaram a te ajudar? Muito. Aí foi quando eu comecei realmente a mostrar meu dia a dia. A falar dos desafios da maternidade, a falar da minha vida como mãe, como esposa, a mostrar minhas receitas. E de forma genuína mesmo. Porque Você gosta de cozinhar?
Eu amo cozinhar. É uma Tem que terapia gostar, para mim. porque você mostra sempre. É uma terapia. Eu falei isso ontem, inclusive. Seu marido também. O que? Paulão? O churrasco, né? Sim. Paulão é no churrasco. Paulão é ótimo churrasqueiro. Mas na cozinha, no dia a dia mesmo, sou eu. Para mim é a terapia e eu falo que cozinhar é um ato de amor mesmo. É a hora que a minha família senta, a hora que a gente conversa, a hora que a gente troca, tem uma troca de carinho, uma troca... É fantástico. Assim. Você dá valor para esses momentos? Não. O que é a vida sem esses momentos? É até uma concretização do que você falou no início de vir para cá, Sim. né? Para você ter a oportunidade também de ter esses momentos, Exatamente. Né? E aí você começou a postar sua vida, culinária, maternidade. Moda. E a moda. Quando entrou a moda, qual foi o primeiro contato que você teve com o contrato? Que a pessoa falou assim, achei legal, faz isso pra mim. A pessoa te pagou, ela te deu a roupa... O primeiro, assim, eu falo que foi o Recebidos. Ah, sim. Em Belo Horizonte ainda, eu mostrava a parte em relação à moda, o que eu usava mesmo, que eu gosto. E eu gosto muito de moda. Então, eu conversava, eu ia nas lojas, por exemplo, eu ia no shopping, eu fazia um provador, aquele provador que a gente faz mesmo em lojas para eu comprar. Então, sempre foi assim. Mas aí uma empresa de Belo Horizonte me mandou uma rasteirinha. Fernanda, eu vou te mandar uma rasteirinha. E, gente, eu achei aquilo assim, nossa, eu tô ganhando Recebidos. Porque até então era uma coisa muito distante, não era também uma coisa que eu estava esperando, né? Uhum. Então, foi assim. E realmente, quando entrou o Instagram relacionado a isso, foi aqui no Vale do Aço. Eu já tinha chegado aqui. Mas você já teve essa experiência lá? Foi um uma produto que você recebeu e aqui? E aqui, quando eu cheguei aqui... Seu Instagram já estava aberto? Já estava aberto, eu já tinha 10 mil seguidores quando eu cheguei aqui. Ah, sim. Mas eram seguidores, assim, do meu dia a dia mesmo. Eu não compartilhava nada, assim, de trabalho ali. Era tudo natural mesmo, da minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu tenho uma amiga que ela tem uma loja em Timóteo. E eu falei assim, deixa eu fazer um provador para você, deixa eu ir lá experimentar umas roupas e tal. Assim, também nem imaginava o que né, isso ia virar. E aí eu fiz esse provador e logo depois a Zargô, eu falo que a Zargô foi minha madrinha. A Zargô me convidou para fazer um evento de Dia das Mães. Era uma presença e eu tinha acabado de chegar aqui, eu acho que não tinha nem um mês que eu estava aqui. E ali, naquele momento, muitas pessoas começaram a me seguir. E aí um indicando o outro, né? Natural, realmente genuíno, assim. Natural mesmo no meu dia a dia. Uhum. E logo depois... na época era Bazar Moderno, hoje é a Mai. A Bazar também me convidou para fazer provador. E ali foi quando eu concretizei mesmo. E ela começou a me pagar por permuta. Eu fazia o provador e ela me pagava com peças da loja dela. Hoje, quem quer começar a trabalhar como influencer, como blogueira, tem essa dificuldade no início. Todos nós, porque né? Não tem essa remuneração, vamos falar do trabalho. No início, geralmente, são permutas, são produtos, são serviços. Sim. Então, assim, eu sei que tem muita gente que te admira, que está assistindo, inclusive, o podcast e que gostaria de começar, mas muitas vezes não sabe como. Ou então, nesse processo, como começar a diferenciar. Em algum momento, que eu também quero que você conte, falar assim, não, a partir de agora... É interessante, pra mulher é interessante, né? Porque você vai vestir roupas que você gosta e vai ganhar. Sim, então, claro. É legal. Sim. Mas chega uma hora que isso faz parte mesmo da sua renda familiar. Sim. Então, qual que é o momento, pra quem tá começando, qual que seria o momento ideal? O que a pessoa tem que já ter produzido de conteúdo? Ou se tem alguma relação com números também, de curtidas, seguidores... Para ela falar assim, não, a partir de agora eu vou fazer contrato, vai ser pago. O que você falaria para essas pessoas? Eu tive muita dificuldade em começar a cobrar. Eu também fiquei um pouco perdida em relação a isso. Eu acho que o influenciador, ele tem que influenciar, independente do Instagram. Sabe aquela pessoa, seu vizinho, que você olha e fala assim, não, que legal, gostei do que ela faz, gostei, né? Não, fulano fez isso, eu achei legal. Você influencia de maneira natural. Então, quando você vai vivenciando isso e vai levando isso para a internet, as coisas fluem mais fácil. Eu não fiz nada programado. As coisas foram, de fato, acontecendo. E eu tive muita dificuldade de chegar parar e falar assim, calma, agora eu não posso mais ficar só na permuta. Eu quero realmente receber. Eu fiquei com vergonha. Eu tive muita vergonha. Eu comecei
diminuindo a quantidade de looks. Isso já foi um upgrade, porque quando eu comecei eu fazia 15 looks num provador. Em troca de um valor, né, de roupa. Só que às vezes aquele valor era um valor assim, de uma blusa, né, porque eram lojas que tinham, né, um valor mais agregado, então às vezes eu não conseguia, então eu ficava devendo 3 provadores para pagar um look, mas naquele momento que as pessoas começaram a me procurar mais, eu parei e falei assim, calma, eu estou trabalhando para aquela pessoa, eu estou dando retorno financeiro para aquela pessoa, por que eu não vou me valorizar? Mas foi difícil. Aí naquele momento eu falei assim, olha, eu não vou conseguir mais fazer permuta, vou te cobrar um valor tal, você aceita e tal, e as coisas foram acontecendo. Teve alguém que falou assim, não tem interesse em pagar? No início? Não teve. Todo mundo foi aceitando, Todo mundo foi aceitando, mas eram lojas que eu já estava. Então sim. eu acho que as pessoas entenderam um pouco também. Não, a Fernanda está crescendo e querendo ou não, chega um momento que você começa a ter muita roupa, você começa a ter muita bolsa e as contas estão ali. Não faz sentido. Né? Então eu falei, não, eu tô dando um retorno para a loja. Hoje o influenciador, eu falo que o Instagram é uma vitrine para as lojas, é uma troca muito boa. É muito bom para mim e é muito bom para eles, sabe? É realmente uma troca. Por que não me valorizar? Mas não foi fácil. Mas naquele momento eu conversei, como eram lojas que eu já estava fazendo há mais tempo, todos aceitaram e a partir daquilo ali, aquilo me deu coragem. As outras novas lojas que chegavam, elas já tinham o meu valor. Elas já sabiam Não também. tinha permuta mais. Então, na verdade, o início, a dica que você daria é para a pessoa ser natural, vamos assim dizer. Mostrar a vida, conquistar o público. Sim. E a partir daí é que ela começa... Isso pelo menos foi o que aconteceu comigo, assim. Eu não sei como seria... Hoje eu quero influenciar, por exemplo. Se não fosse dessa forma, eu não consigo imaginar como que eu viraria uma influenciadora já querendo sucesso. Você teve alguém do meio que você seguia, que você queria se espelhar, e aí você procurou, como é que você faz? Você teve vamos falar assim, algum mentor nessa área? Nada. Ou foi a partir mesmo de você? Nada, eu fui. Foi tentando, foi conseguindo, foi errando, consertando? Fui errando, fui tendo muito apoio das lojas. Eu falo que hoje as empresas que eu trabalho para elas são empresas parceiras. São pessoas que realmente estão do meu lado também. Então a gente tem aquela coisa assim, vai ser bom para mim, vai ser bom para você, a gente tá junto, entendeu? Então eu não tô ali só para trabalhar e acabou. A gente tem um contato, às vezes até diário. Tem loja que conversa com a pessoa, com a dona, quase todos os dias, sabe? Então é realmente uma troca muito boa. Então todas elas me abraçaram muito. E foi no natural mesmo. Então, quando você começou a fazer isso de forma mais profissional, qual foi o posicionamento do Paulão? Vou falar Paulão também, posso? Pode falar Paulão, claro. Todo mundo chama ele de Paulão, inclusive. Sua família chama ele de Paulinho, mas eu não sei como. Mas o Paulão, ele ficou um pouco assustado quando eu falei que eu ia abrir meu Instagram. E não era nem profissional ainda, né? Era para eu fazer essa troca mesmo. Paulão, é mais discreto. E o Paulo falou assim, amor, perigoso, sempre muito, era Belo Horizonte, muito perigoso, vamos tentar evitar de falar onde que a gente está. Mas depois ele foi vendo que eu não precisava compartilhar algumas coisas que na minha cabeça são mais, sabe, perigosas no caso. Então eu evito falar onde que eu moro, eu evito postar às vezes, né, as coisas dos meus filhos, de escola, mais de segurança mesmo. Então ele foi também criando essa segurança também, né? Comigo, com as coisas do Instagram, e as coisas foram acontecendo. Quando aquilo virou um trabalho, ele super me apoiou. Super me apoiou. Não, amor, vai. E a gente tem uma cumplicidade, e é um levando o outro para cima, e vai dar certo. Em alguns momentos eu ficava me questionando, mas ele sempre foi muito, muito parceiro também. Eu acho que isso é muito importante também, né? Com certeza. Porque... eu tenho contato com algumas pessoas que querem muito, assim, porque entendem que é uma vida, vou ser bem aberta com você, e aí você vai me comentar também. Uma vida muito glamurosa, então a pessoa fica conhecida, a pessoa tem essa vaidade da fama também, mesmo que seja regional. Sim. Então a pessoa, ela quer ter um destaque, só que a família, ou o marido, ou a esposa, porque tem também a parte agora dos influencers masculinos, Sim. né? Que não apoiam.
E aí isso acaba virando um problema de casamento. Sim, e quando existe isso, realmente vira um problema. Na minha casa não foi assim. Paulão, nesse início, quando eu abri o Instagram e não era nem de trabalho, ele ficou meio assim. Mas depois ele foi realmente entendendo e foi surgindo essa confiança, todas as coisas aconteceram. Em relação a essa questão de vida glamurosa, de fama, eu vou te falar bem a verdade, eu não tenho noção de proporção, de nada. Eu não penso nisso. Mas quando você tá na rua, você sabe, alguém fala ou não? Fala, e quando fala eu adoro conversar, eu sempre trato muito bem. Aí às vezes eu fico assim, meu Deus, tem gente que fala assim, você me dá uma toque? Eu falo, sério? Eu não tenho essa noção. Eu não tenho, e também não quero ter, é uma coisa que assim, pra mim é um bônus. É um bônus, mas eu também não penso nisso, sabe? É um bônus que eu não fico pensando nisso. Eu fico feliz em ter o retorno no Instagram. Em ter essa questão, assim, essa troca. Fernanda, eu adoro te seguir. Quando eu vejo uma receita que eu faço, a pessoa fazendo, aquilo pra mim vale muito. Só que aí, muita gente tá assistindo, deve estar pensando assim, gente, mas ela é médica. Ela é doutora, o marido médico. Então, a gente sabe que existe também, na medicina, esse tempo de atendimento, às vezes, muito exaustivo. Mesmo que você não trabalhe hoje dentro do hospital. Sim. A gente sabe que a rotina de um médico é muito intensa. Então, como que você fez para separar e até conciliar também, que eu acho que a dermatologia tem muito a ver hoje com o seu lifestyle, né? Sim, total. A questão da vaidade, de você mostrar para as pessoas o autocuidado. Sim. Então, como que você falou assim, não, eu vou vamos falar assim, você é médica, né, até esse horário, vou atender no consultório, depois vou me dedicar, porque a gente sabe também que o Instagram requer muito tempo. Sim. Então, como que você faz hoje para separar? Olha, o que acontece? Quando, até 2 anos atrás, eu trabalhava na fundação em um período de 8 horas dia. Eu chegava da fundação e eu atendia 2, 3 vezes na semana no consultório particular e nos outros dias eu fazia provador. Às vezes eu fazia 2, 3 e postava ao longo da semana. Quando eu engravidei da Helena, que ali pra mim foi assim, sabe, um divisor mesmo da minha vida, de tudo. E depois a gente vai falar ainda sobre isso, eu acho. Eu tive que ficar de repouso, né? Então minha vida parou. Eu tive uma gravidez de risco, então ali eu fiquei de licença do meu trabalho, trabalhando somente com o Instagram e trabalhando de home office pela empresa, né? Mas dentro da minha casa. Ali naquele momento eu fiquei me questionando o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria, logo depois que, né, eu ganhei a Helena, foi uma situação muito complicada, passou a licença maternidade. Quando eu voltei a trabalhar presencial, eu falei assim, será que eu quero ficar às 8 horas todos os dias fora? Sendo que eu consegui ter uma renda também na minha casa. Foi uma decisão muito difícil para mim. Uma decisão, eu podia decidir ali, eu vou poder ficar com os meus filhos e trabalhar dentro de casa, ou eu vou ter o meu consultório particular e ter a minha agenda, mas todas essas mudanças são muito complexas. Mas ali, com a Helena, com os meus 3 filhos, depois da experiência que eu tive de ficar em casa, eu decidi sair do emprego e ser a dona do meu próprio emprego. Então, hoje eu consigo conciliar um turno no consultório, um turno no Instagram. Sim. Você mostra sua rotina no consultório também ou não? Mostro menos. Confesso que eu mostro menos, por conta de ser corrido mesmo. E por conta também de ter, assim, um respeito muito grande pelos meus pacientes. Eu tô ali dentro do consultório, eu não sou a Nanda Quintão blogueira. Mas as pessoas se identificam, né? Quando sim, pra conversar. Sim. Eu vi a foto, você pode ver o aniversário. Sim, eu adoro conversar. Mas ali dentro eu sou a médica e eu tô ali para atender meu paciente. Então eu não... isso é um problema, inclusive, porque eu queria mostrar mais. Mas às vezes passa o tempo, eu tô com meu paciente, fiz os meus procedimentos, na hora que eu digo, nossa senhora, eu postei, foi nada. Então, isso acontece. Mas eu realmente posto menos no consultório. Por conta mesmo também de respeito ao paciente. Antes de você ter um Instagram profissional, você já, acredito que você abriu para ter a troca da maternidade. Sim. Mas você já influenciava, as pessoas falavam assim, ai, que roupa bonita, onde você comprou? Sim. Como é que você faz? Então você já tinha esse viés de influenciar antes. Sim. Então por isso que foi tão natural para você. Por isso que eu acho que as coisas foram acontecendo.
Não era, obviamente, a minha intenção, mas eu tinha isso. Às vezes eu mostrava, por exemplo, maquiagem, que é uma coisa que eu gosto. Eu mostrava, comprei essa maquiagem na loja tal. E aí a pessoa, Fernanda, comprei, você falou, fui lá e comprei. Nem tinha o Instagram aberto ainda. Eram pessoas mais próximas. E existia isso, sempre existiu essa troca. Então, e essa questão também do celular, você pegar o telefone, que eu acho que também que é um desafio para muita gente. Aí a gente está falando agora não só de influencer, a gente está falando de lojista, de pessoas que vendem produtos, de lojas mesmo, que querem mostrar o produto e muitas vezes o dono tem que ficar ali, ei pessoal, isso para você foi uma dificuldade no início? Você estava acostumada? Não. Você sempre foi comunicativa? Sempre. Não foi uma dificuldade. Eu não pensava no que as pessoas estavam pensando de eu estar ali. Eu fazia. Eu conversava, como se eu estivesse conversando com você aqui. Sem vergonha, assim. Eu converso, às vezes, eu falo, não, porque você, tipo assim, parece que a pessoa está na minha frente. Então, nunca tive isso, assim. E talvez isso seja a diferença. A gente tem que incentivar as pessoas a fazer isso sem pensar no que o outro está pensando. Porque críticas a gente sempre vai ter. Sempre vai ter alguém ali para te criticar. Você recebe ainda? Eu recebo pouco, graças a Deus. Falar com você que eu nunca recebi é mentira. Mas eu conto nos dedos. É bem as menos críticas. Do que o carinho, o elogio. Nossa, bem a troca menos. é muito gostosa. Nossa, vale muito a pena. Você consegue ter um diferencial que poucas pessoas têm hoje dentro desse meio, que é a questão da polêmica. Sim. Então, assim, Nanda, a gente vê pessoas crescendo em números, né, muito pela polêmica, às vezes um site fofoca, por algo ruim, aí o nome da pessoa acaba sendo deturpado. E por mais que isso seja negativo por uma situação específica, a pessoa ganha uma notoriedade. Sim. Então a pessoa pega aquele momento ali para crescer. E você, a gente acompanhando a sua história, a gente sabe que a gente não viu isso no seu caminho, você conseguiu a sua notoriedade mesmo assim. Então como que você consegue hoje viver nesse meio e não estar em polêmica? Então, na verdade, eu acho que meu Instagram é muito família, meu Instagram é muito dia a dia da gente, assim, de cozinhar, de falar coisas de filhos. Eu acho que não tem não tem esses assuntos que se tornam polêmicos, assim. E eu acho também que essa questão de polêmica é muito a forma com que você enfrenta as críticas. Eu já tive críticas, né? Eu tenho algumas mensagens que aparecem. E aquilo fica ali daquele jeito. Eu não fico, né, debatendo com a pessoa, não é realmente o meu jeito, eu prefiro ficar na minha, eu respeito a opinião da pessoa. Talvez eu não queira que, dependendo das críticas, eu falo assim, não quero que a pessoa esteja aqui na minha casa. Porque o meu Instagram é minha casa, né, minha família, minha vida, aquilo ali. Eu mostro exatamente o que eu vivo. Então eu falo assim, essa pessoa não, né, tá aqui meio que, às vezes, para trazer uma coisa ruim, uma energia mesmo. Ruim. Então eu falei, não quero. Mas assim, eu não fico brigando com as pessoas, eu não fico, eu simplesmente... de frente. Você teve um momento, assim, que ficou muito em evidência na época da pandemia, que você fez um vídeo falando como médica. Sim. E aquilo que você pensava, né, com relação ao isolamento. E aí não foi uma polêmica, mas foi um assunto polemizado. Sim. Foi diferente, Há né? assuntos polêmicos, assim, Isso. né, que eu acho necessário abordar. Você se sentiu pressionada para falar sobre isso? De jeito nenhum. Foi natural? Natural. Gente, eu quero falar, vou falar. Quero foi. Falar. Você se arrependeu? Nem um pouco. Nem um pouco. O que eu estava falando, eu estava convicta do que eu estava falando. E eu achava necessário naquele momento. Independente de pensar que aquilo ali poderia trazer alguma coisa. Mas naquele momento, eu achei que eu ajudaria as pessoas. Todos os assuntos que eu abordo ali, que são assuntos mais complexos, são assuntos que eu acredito que eu vá ajudar alguém. Mesmo trazendo as outras coisas, né, negativas. Mas como que foi isso para vocês na sua casa? Como que vocês receberam essa enxurrada de opiniões, de críticas? Não teve enxurrada. Não? Não. As pessoas me respeitavam. Respeitaram a minha opinião. Mesmo as que não concordavam? Poucas pessoas me mandaram mensagem e entra naquela questão. Que você também... Que eu também não vou discutir, porque eu tenho uma opinião, a pessoa tem outra opinião e tá tudo certo, eu respeito a opinião dela. Eu não vou ficar,
sabe? Quando a pessoa chegava para conversar comigo, Fernanda, sobre o artigo e tal, questão mesmo, assim, com mais embasamento científico, mais por esse lado médico, assim, outros, já tive profissionais da área de saúde que vieram conversar na época comigo. É mesmo? E aí vieram, aí conversas como colegas mesmo. Ah, me manda o artigo então tal. Com respeito. Com respeito. E quem me faltava o respeito, ficava aquilo ali. Tem uma outra questão também, o seguinte. Você hoje mostra muito a sua família, a sua convivência com as pessoas, você ali cozinhando, a sua casa, então as pessoas acompanharam você comprando uma casa, eu te sigo, né? Mas é vendo, né? Todo mundo Que bom, fico muito feliz. E aí você posta as suas conquistas, você posta o crescimento dos seus filhos, o seu casamento. E a gente sabe, você até falou de energia, mas a gente sabe que sim, existem pessoas maldosas, invejosas. Então, o que vocês, internamente, quando o celular está desligado, o que vocês fazem com relação a isso? Para se protegerem mesmo, porque isso, o seu esposo, ele teve, no início, um receio, que ele é válido, Sim, né? claro, Porque existe a maldade, você também se preserva em algumas exposições, mas o que vocês fazem para se blindar? Em relação a essa questão de inveja, de energia, eu vou te falar bem a verdade, eu não penso nisso. Mas você tem uma fé? Muito, eu tenho muita fé. Eu tenho, assim, muita fé. Eu sei que Deus está do meu lado o tempo todo. Então você busca pela sua fé? Sim, pela minha fé. Pela minha fé. Eu falo assim, que não chega em mim, não. Que não chega. Na verdade, eu acho que quando a gente não deseja isso para ninguém, as coisas não chegam até você. Sim. E em relação à exposição, sim. Há algumas coisas que eu faço que eu prefiro preservar, né? Então, evito, né, essa questão mesmo de segurança dos meus filhos. Às vezes, eu estou num lugar e eu não posto na hora que eu estou naquele lugar, eu posto o nome daquele lugar depois, né? Umas coisas assim, mas assim, para te falar bem a verdade em relação a essa questão de energia, do que a pessoa, aquela ali tipo de inveja, eu tenho muita fé. Muita fé, graças a Deus, então Deus está aqui comigo mas até é isso que então. te preserva também, né, Nanda? Sim. Porque tem coisa que não está no nosso controle. Sim. É o que você falou, o alcance do Instagram, a gente não sabe para onde vai, aonde vai reverberar isso. Então, realmente é algo que chega a impressionar, né? Sim. Porque às vezes você está num lugar distante, a pessoa te reconhece, é muito louco, né? Essa questão da internet. Mas quando você mostra, por exemplo, a sua família, a sua rotina também como mulher, algumas pessoas, infelizmente, são frustradas nessa área, né? E aí elas acabam achando que é uma vida muito perfeita, que é uma vida, nossa, para ela dar tudo certo, para mim não. Como que ela conseguiu? Nossa, o marido dela estudou junto, olha que história. Você já teve esse tipo de comentário também? Mas a sua vida é muito perfeita, tudo que você faz dá certo, você é muito abençoada. Eu tento ser a mais sincera possível ali. Minha vida não é perfeita. E eu falo muito isso. Eu tenho os meus problemas, né? Todos nós temos. Eu tive muita dificuldade para estar onde eu estou como médica. Então, nada foi fácil na minha vida. Nada foi fácil na minha vida. Eu falo muito sobre isso. Eu não nasci rica, não continuo, não sou também. Hoje tenho uma condição financeira muito boa, graças a Deus. Mas foi assim, mérito, corri muito atrás. Muito atrás. Então, eu tento levar isso para as pessoas, né? As coisas não caíram do céu para mim. Já tive mensagens falando isso. Mas você gasta demais, a gente vê aqui, parece que o dinheiro para você é muito fácil. Como para mim é muito fácil? Ninguém sabe da história lá de trás. Eu lutei muito para estar onde eu estou e eu trabalho muito. Então, o que eu tenho hoje de conquista é fruto de muito trabalho. E eu tento mostrar isso. E eu tento mostrar a questão da maternidade, todas as minhas dificuldades, inseguranças, porque ela existe, né? A maternidade é um desafio diário. E eu tento mostrar realmente esse lado. Não é perfeito, né? Mas sabe uma coisa? Eu acho que tudo na vida é a forma com que você enfrenta os seus problemas, as suas questões. Eu posso ter um grande problema, e você também. Às vezes o mesmo. Você vai enfrentar de uma forma, eu vou enfrentar de outra. Isso faz diferença. Eu enfrento os meus problemas com leveza. É uma coisa que eu tento desde sempre. E depois da Helena, que é o que eu ia te falar,
Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, assim. Mas depois da minha gravidez da Helena, eu ressignifiquei tanta coisa. E hoje eu tenho uma fé tão grande, que ali, naquele momento, eu falei assim, pera, eu tenho um problema. Eu vou passar 9 meses chorando, pensando o que vai acontecer? Eu tive uma fé tão, não sei te explicar, parecia que eu flutuava na gravidez da Helena, de cama, porque eu fiquei de repouso de 22 semanas. O que aconteceu? Vamos contar essa história. Eu tive, o meu útero estava muito fino, então é como se a parede do meu útero fosse mais fina que um papel. A qualquer momento poderia romper, né? Então, por isso o repouso. Por isso o repouso. Então, a rotura uterina é uma condição extremamente grave para a mãe e para o bebê. Então, eu corria risco e a Helena corria risco. Eu tinha 2 filhos para cuidar, que dependiam muito de mim. Da noite para o dia eu fui para a cama. E aquilo ali eu falei, pera, vou ficar sofrendo? Não vou. Eu vou tentar levar da melhor maneira possível. E eu levei com muita fé. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Eu não sei te explicar a certeza que eu tinha. E eu não sei te explicar o quanto eu fiquei plena nesse tempo. E quando eu ganhei a Helena, eu tive rotura uterina. O útero rompeu. No dia do nascimento? A Helena nasceu prematura, né? Eu tive uma dor com 36 semanas. Uma dor atípica, mas não era uma dor insuportável. Mas como eu sabia que eu estava nessa condição e que qualquer coisa poderia ser um problema, eu falei com o Paulão, falei, amor, eu tô sentindo uma dor esquisita. Eu andava, dava umas fisgadas, eu ficava assim, ai, tá esquisito. Aí mandei mensagem pro médico que fazia meu ultrassom e falou, vem pra cá agora. E aí eu fui até o hospital, fiz o ultrassom, isso era um sábado, foi um sábado, 3 horas da tarde. Aí ele olhou pra mim e falou assim, vamos ganhar, vamos interromper? Helena, você já tá com 36 semanas? Eu olhava pro ultrassom, eu sabia o que estava acontecendo. O Paulão desesperou, ele saiu ligando para todo mundo, eu olhei para ele e falei, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Saí de lá, liguei para minha irmã, arruma as lembrancinhas de maternidade. A minha irmã tá assim, você tá pensando em lembrancinhas de maternidade? Eu falei, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. E você acredita que eu não tive nada de sangramento? É mesmo? Nada. A Helena, o que aconteceu? O útero rompeu, a bolsa, a cabeça da Helena saiu para fora do útero e a cabeça dela tamponou o útero. Ela me salvou. A Helena me salvou e se salvou. Milagre. Então, assim, depois disso, se eu já dissesse, eu já era uma mulher de fé, depois disso eu me tornei, assim, muito mais. Então, aquela comemoração, ela teve muito significado de um ano dela, né? Muito. É isso que muitas vezes as pessoas veem no Instagram, Nanda, e elas não conseguem compreender. Então, elas veem uma mega festa, que foi maravilhosa, né? Uma mega festa, as pessoas falam assim, que exagero, pra que tudo isso numa festa de um ano? A criança nem vai aproveitar. Mas agora a gente ouvindo essa história, as pessoas vão entender o significado. Não, foi muito. Porque você estava comemorando vida, literalmente. A minha e a dela. E a do Paulão. E a do Paulão, que porque foi a festa também foi do Paulão. Na verdade, aquela festa foi uma festa sonhada por ele por anos, né? Então, o Paulão queria comemorar com todas as pessoas que passaram nos 40 anos dele, que eram pessoas importantes para ele. E a Helena nasceu praticamente no mesmo dia dele. Então, juntou um ano da Helena com os 40 anos do Paulão, que ele já programava há muitos anos. Então, foram, assim, 2 motivos maravilhosos para comemorar. E a história da Helena foi muito isso. E por isso que eu falo dos problemas. Porque ali, se eu já era uma pessoa que eu tentava não pesar os problemas, não intensificar os problemas, ali, naquele momento, eu falei, calma, eu já tive o maior problema da minha vida. E ele passou. Essa resiliência é algo que você aprendeu a ter? Você sempre foi assim? Isso é familiar? Porque a gente sabe também que estar nas redes sociais vai de encontro muito com as nossas emoções. Sim. Então, existe muita comparação. Aí agora eu estou falando de você. Sim. Né? Você se comparar com uma outra pessoa, você querer estar como uma outra pessoa. Então, não é fácil. E aí você se mostra sempre resiliente, sempre positiva. De onde vem essa força? Eu sou assim. Eu sou assim. Em tudo na minha vida, e a minha vida, assim, não foi fácil. Quem me conhece sabe, não foi uma vida fácil, foi uma vida de luta mesmo. Em tudo.
nos grandes problemas, eu conseguia tirar coisas muito boas deles. E assim, isso para mim me eleva. Os problemas, eles foram essenciais para eu estar do jeito que eu estou hoje, para eu ser o que eu sou hoje. Então, tudo na minha vida, minha mãe fica assim, nossa senhora, mas você está com problema, você vê o lado positivo. Eu vejo o lado positivo do problema. Ah, fulano, aconteceu isso, isso, isso. Não, mãe, mas peraí. Isso aconteceu porque tal poderia ter acontecido. Sabe, sempre tentando enxergar o lado bom daquilo ali. E você consegue ver isso hoje nos seus filhos? Eles são assim também? Você tenta passar isso para eles? Eu acho que eu vejo algumas coisas assim do Bernardo. Acho que o Bernardo é muito parecido comigo em algumas coisas, de enfrentar, de ter coragem. Então, assim, de bullying, por exemplo. Na minha época não era esse nome, né? Mas Sim. eu sofri muito bullying na escola. Muito bullying. A ponto da diretora, na época, chamar meus pais, tira ela daqui. Ela tá sofrendo muito aqui. E eu falei, eu não vou, eu gosto da escola. E eu voltava. Mas você tinha suas amizades na sala? O bullying era por quê? Era turma, assim, era um... Coisa de criança. Era adolescência, né? No meu adolescência segundo já. ano do segundo grau. Então, assim, do ensino médio. Eu tinha meus 15 anos, 15 Mas anos. você reclamava, 15, sofria, chorava? Porque a diretora percebeu. Sofria, chorava, E você mas eu falava com seus continuava. Sim, mas eu ia no outro dia. Mãe, não quero sair da escola, eu gosto da escola. Então isso é inerente a você, isso é nato. É meu. E assim, hoje são grandes amigas. É mesmo? São grandes amigas. Então você também, além de resiliente, você tem um coração perdoador. Não guardo mágoa. E o Instagram não conseguiu tirar isso de você, Nanda? Em nenhum momento? Não. Você já pensou em desistir do Instagram? Não. Não? Nunca te cansou? Nunca tive motivo para isso. Nunca teve nada, a gente tá falando das pessoas maldosas, nunca teve alguém assim que falou algo que te impactou, que você falou, não, já chega, já deu. Não. E você já teve uma história positiva com o Instagram, assim, que te marcou muito de uma pessoa compartilhar algo? Ah, eu precisava disso, eu precisava ouvir isso. Muito. Essa troca é muito legal. Tem alguma história que te marcou nesse sentido? Eu vejo tantas histórias, assim, não sei te falar uma especificamente, mas diariamente eu tenho isso. Diariamente, Fernanda, eu não me cuidava. Eu comecei a me cuidar. Porque essa questão do do autocuidado, do amor próprio, eu tento levar muito no Instagram. Porque isso faz muita diferença na minha vida. Muito. Eu falo assim, você pode estar no furacão, você pode ter 10 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, mas eu me amo em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Porque quando você se ama em primeiro lugar, você ama muito as outras pessoas. Se você não está feliz com você não consegue fazer ninguém feliz. A casa, ela é muito a sua energia. A minha casa é muito a minha energia. Se eu tenho um dia que eu estou mal-humorada, e assim, é uma coisa que eu não fico muito, assim, é o meu jeito mesmo. Parece que todo mundo fica mal-humorado na minha casa. É um trem esquisito, parece que o trem pega. E aí eu falei assim, peraí, calma, eu tenho que melhorar, não posso ficar assim. Porque pega nos meus filhos ficam mais agitados, eles ficam mais estressados, pega no meu marido, pega em tudo. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso me amar para amar todo mundo na minha casa. E na minha vida, e os meus amigos e tudo. Então, eu me cuido. Então, as pessoas compartilham muito isso com você? Muito, muito, muito. Questão de cozinha. Ah, Fernanda, eu não cozinhava, tô aprendendo a cozinhar com você. É muito legal. Então, assim, eu tenho só coisas boas para falar. Eu não pego essas coisas. Você tem vontade de fazer alguma coisa com relação a seu casamento em específico, ou o seu marido não tem interesse mesmo em entrar? Por exemplo, falar mais sobre casamento, você e ele. Você tem essa vontade? Eu falo algumas situações, assim, eu entendo muito o Paulão. O Paulão é muito mais discreto. Então, eu respeito isso, né? Em determinadas situações, ele aparece comigo. No Dia dos Namorados mesmo, a gente fez um vídeo. O Paulão já fez provador de ótica. Enfim, ele já entrou em algumas situações, mas eu preservo ele de acordo com a vontade dele. Fernanda, isso eu não quero fazer. Não, tudo bem. Não, Fernanda, estou muito cansado, não quero. Tudo bem. E com seus filhos? A mesma coisa. Os meus filhos, o Bernardo, ele está numa fase meio de pré-adolescente, então tem hora que ele quer aparecer, tem hora que ele não quer. Ele é o que menos aparece hoje, mas também porque eu respeito ele, né, a vontade dele. O Davizinho aparece mais, e a Helena, que não tem nem noção de nada, eu mostro mais. Mas daqui a pouco eles vão criando, né, as vontades, quero, não quero. Provador infantil, por exemplo.
filho, você quer vestir essa roupa para mamãe? E eu falo muito isso com as lojas. Olha, gente, eu não fico forçando a barra dos meus meninos, não. Se eles quiserem fazer, eu faço. Mas tem dia que eles estão mais enjoados, não querem fazer. Ah, posso, mamãe, vou fazer uma, vou fazer duas. Mas a loja já consciente. Porque eu respeito mesmo essa vontade deles. Não é todo mundo que gosta igual eu gosto. Eu tô ali porque eu gosto. Você gosta? Gosto. Mas dá pra perceber, assim, que você faz mesmo, que você quer estar ali, né? E eu não programo. O meu Instagram, na minha vida, não é programado. Só é programado os trabalhos. Agora, se eu estou mostrando uma receita, eu não estou mostrando aquela receita porque eu estou fazendo para o Instagram. Eu estou fazendo a receita e eu acabo mostrando no Instagram. Eu estou vivendo aquele momento e eu acabo dividindo. Entendeu? Entendi. Não é tipo, hoje eu vou fazer tal receita porque eu quero postar. Não. Amor, hoje vamos comer tal coisa? É legal. Aí eu vou lá e mostro. Se eu achar que é legal, eu vou lá e mostro. Sim. Você falou de família, de fé, e a gente está falando de rede social. A gente está vendo uma enxurrada, né, de mudanças, vamos falar assim, né, e de pessoas querendo atualizar mesmo as famílias e as pessoas quererem fazer algumas imposições. E você tem 3 filhos. Uhum. Esse assunto é um assunto que hoje você aborda na sua casa, conversa com seus filhos, questão de valores, dos seus posicionamentos, dos limites, porque a gente vê também muitas coisas sendo feitas nas escolas, até mesmo para educar, né, as crianças em novas ideologias. Sim. Mesmo, né? A gente sabe que isso acontece, infelizmente, de uma forma muito impositiva. Sim. Como que você, como mãe e como influenciadora, então você acredita muito no poder da influência? Sim. Como que você faz na criação dos seus filhos? Eu ensino aos meus filhos o que eu acredito, o que para mim é importante. Primeiro, o valor da família. Para mim, a família é a base de tudo. Ali, o amor da minha família. Eu ensino os meus filhos a amarem. Eles estão ali para isso. Então, várias coisas que acontecem em determinadas situações, eu puxo eles, filhos, é assim, 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 assado. Mamãe e papai estão aqui para conversar com vocês sobre isso. Eu falo muito sobre os valores da família. E tudo também, eu acho que é escolha. Eu escolhi uma escola que eu confio muito, que também faz parte do que eu acredito, que é compatível com os valores que eu e Paulão nós temos. Então, é isso. Todos os dias a gente conversa. À noite, por exemplo, que é a hora do jantar, é a hora que a gente mais conversa sobre tudo. Eu falo, Paulão fala. E nós tivemos criações muito parecidas, eu e Paulão. Então, assim, os valores do Paulão são valores muito parecidos com os meus. Então a gente tem, sabe quando une assim? A gente passa o que a gente acredita para eles. Mas isso na internet também não é algo que você aborda, por exemplo, política, ideologia. Teve o momento da política que eu dei a minha opinião. Né? E foi natural também ou foi pressão? Foi zero pressão. Eu não faço nada por pressão. Nada. Foi natural. Mas você achava que era importante? Achava que era importante. Era tudo que eu falo no Instagram, que são assuntos mais complicados, que eu sei que pode vir, né, a ter alguma repercussão negativa para algumas pessoas, porque as pessoas elas não pensam como eu. Não tenho como obrigar que todo mundo vai ter a mesma opinião. Não vai ter, né? Mas tudo é a forma que você conversa. Você pode não ter a mesma opinião que eu, mas você não pode me desrespeitar. Porque eu não desrespeito ninguém. Mas tudo que eu falei no Instagram até hoje foi realmente porque eu achava que era importante falar. Qual o segredo para ter a fidelidade do seu público? Acho que é ser verdade, ser de verdade. Mostrar minha vida, compartilhar o que eu acredito mesmo. Acho que é isso. E já teve coisa que você postou e apagou ou fez e falou melhor não? Não. Já teve algumas situações, assim, que eu não quis fazer. Uhum. Mas por não ser parecido com, às vezes, meu estilo. Sim, eu ia te perguntar sobre isso. Já teve, então, lojas te procuraram e você agradeceu? Não quer. Teve, com muita educação. Olha, gente, não faz parte do meu estilo. Tal coisa. Não faço provador, às vezes, né, de lingerie. E já teve procura? Já. Lingerie, biquíni, essas coisas assim, são coisas que eu não faço. Não porque eu não goste, né? Mas assim, não acho que, né?
combina com a sua vida, com o seu lifestyle, né? E o que você pretende, assim, você tem algum plano da sua carreira? Você faz dentro do Instagram algum plano? Eu quero atingir, sei lá, ser 100% influencer, ou então ter mais tempo de consultório. Quais são os planos da Nanda Quintão? Olha, eu vou vivendo, sabe? Eu vou vivendo hoje. Eu faço plano, sim, obviamente, para o consultório, eu quero crescer, né? Eu quero ser conhecida por esse lado também, por isso que eu falo que eu preciso postar mais. O seu consultório é em Timóteo, vamos falar dele, É Ipatinga, no Horto. No Horto. É, no Horto. E fica ali no The One. Então, assim, eu quero sim mostrar mais esse lado, porque quando eu entrei agora que eu inaugurei meu consultório, eu falo assim, gente, vocês vão conhecer um lado da Nanda que vocês não conhecem, porque eu falo realmente muito pouco. Eu tenho um respeito pela medicina que você não tem noção. Mas às vezes o paciente quer aparecer, tipo exato. assim, eu tô aqui, né? Sim, é uma coisa que eu realmente tenho que fazer mais, eu tenho que falar mais. Então a gente sabe? pode esperar que agora vai ter mais conteúdo. Sim, desde que eu abri, eu falo, não, se der um tempinho aqui, eu mostro. Então, às vezes eu falo de um produto, eu falo de um procedimento, eu vou tentando, entre um intervalo e outro, eu vou tentando, sabe, mostrar. Mas é uma coisa que eu quero melhorar. Eu quero mostrar mais, eu quero trazer isso mais para o Instagram. Sem perder o outro lado. Essa junção também daquilo Sim, que você sem já perder faz, o outro lado. Sem perder o aí lado. Você tem, que é a sua profissão. Da minha vida. É uma continuação. Na verdade, ser influencer é uma continuação da sua vida na medicina. Totalmente. Porque o médico hoje, ele é uma autoridade, né? Então as pessoas, ele já influencia por si só, porque as pessoas confiam no trabalho de um médico, né? Ela espera ser curada, ser tratada por um médico. Acho que uma coisa, ela tá ligada à outra, sabe? Eu não consigo me imaginar como influenciadora sem a medicina, e eu não consigo imaginar hoje a medicina sem a parte do Instagram. Você hoje tem 3 filhos. O que é que cada um representou, assim, no seu amadurecimento? A gente falou da Helena, vamos falar dos 3. Bernardo, ele veio abrindo aí, assim, o maior desafio que é a maternidade. Então, ele me trouxe muita maturidade como mulher. A gente acha que a gente é madura quando a gente tem um primeiro filho, a gente não é. Eu me reconheci depois, de novo. Eu perdi um pouco a identidade da Fernanda, e eu só me enxergava como mãe, e aquilo me sufocou. Quando eu entendi, é por isso que eu falo de você se amar, quando eu entendi que eu podia me amar, e eu podia ser ótima mãe, aí eu entendi o que era ser mãe, e eu fui uma mãe feliz, sabe? Mas o Bernardo veio trazendo muito isso, o aprendizado foi com o Bernardo, assim, muito. O Davi, ele trouxe uma maternidade leve. Eu falo que é mais fácil você ter o segundo, 2 filhos que ter o primeiro. Hoje eu falo, é mais fácil você ter 3 filhos do que ter o primeiro, porque o primeiro foi um baque mesmo para mim. E a Helena veio trazendo muita fé, mais fé do que eu já tinha, que eu sempre fui uma mulher de muita fé. Muito legal, gente, muito bom mesmo. Dentro do seu trabalho, a gente também, daqui a pouquinho, a gente vai ler as perguntas dos seguidores. Mas hoje, dentro de tudo que a gente conversou, Nanda, qual que é o maior desafio de estar no Instagram? Olha, eu vou te falar bem a verdade, assim, não sei. Eu não sei, porque realmente eu mostro a minha vida, eu não programo muito assim, sabe? Eu não tenho muito isso. E a troca que eu tenho é uma troca muito gostosa. Com relação, por exemplo, aos resultados para as lojas, é algo que você se cobra? Muito. Isso fato. Então é um desafio, né? Sim. Falando disso. Sim, de trabalho, né? Sim. Sim, é um desafio. Eu querer sempre querer entregar para o lojista o que ele está esperando que eu entregue. E você já teve uma situação que foi, tipo, muito bom, assim, que a loja, que te surpreendeu, que a loja falou assim, Nanda! Já tive. Assim, de uma divulgação, eu vendi 346 cobre-leite. Tipo, em uma divulgação. De vender, sei lá. Nossa, são números bem expressivos. Um valor muito alto para uma ampola que é muito barato. Né? E nesse caso dessa ampola é até engraçado, porque eu uso e eu sou apaixonada. Aí eu brinquei com a Dona e falei, você é sócia dela. Porque eu acredito muito naquele produto. E quando você acredita muito no produto, você consegue passar isso. Eu preciso, por isso que é uma coisa que eu acho que eu tenho, essa questão da fidelidade do meu público, é isso. Eu acredito muito naquilo que eu estou fazendo.
nos produtos que eu tô fazendo, porque eu só faço o que eu gosto, e o que eu teria, e o que eu compraria, e o que eu gostaria. Eu já neguei trabalhos que eu não é meu estilo, não gosto da qualidade, sabe? Com muita educação, mas assim, fiquei chateada no dia, falei, nossa, eu penso muito no outro lado também, mas ao mesmo tempo, assim, poxa, eu não posso fazer uma coisa que eu não usaria, sabe? Não posso fazer isso. Então, eu tenho muita verdade ali. Eu jogo muito ali, eu mostro o que realmente eu acredito. Mas entrega também o resultado, né? Até mesmo porque as pessoas que te seguem, elas querem ver coisas ali que estão parecidas com você, não é isso? Sim, eu acredito que sim. Eu sempre pergunto, como é que foi o resultado desse provador? Essa troca é muito importante. Esse feedback é muito importante para mim. Vamos mudar um pouco o formato? Inclusive com os seguidores. Gente, vamos falar um pouco do provador. O que vocês gostam de ver mais? Vocês querem me dar alguma sugestão? O estilo um pouco mais profissional, vocês gostam mais? O estilo mais natural? E o que eles escolheram? Tem de tudo, né? Mas eu acho que hoje, pra mim, assim, o que faz mais converter é realmente trazer pra minha vida, pro meu natural. Eu tá no meu closet e eu tá fazendo um provador ali no espelho, mas mostrando como que eu usaria aquilo, usaria essa roupa com essa bolsa, como se eu estivesse conversando mesmo com o seguidor. Eu acho que isso converte mais. E é a forma com que eu gosto de ver. Então eu faço muito isso. Como que eu gosto? O que eu gosto de ver? Quem eu gosto de acompanhar? Como as pessoas que eu sigo e que me influenciam, elas passam isso no Instagram. E aí, daquele jeito, eu tento, lógico, chegar no meu formato, no jeito que eu gosto, mas sempre de acordo com o que eu acredito mesmo, que eu gosto de ver. E nesse mundo da moda, quem te inspira? Quem que é a sua influencer? Eu tenho algumas, assim, que eu gosto muito. Sou apaixonada pela Silvia Braz, eu acho que é uma mulher extremamente elegante, e eu acho que a Silvia, ela tem um ponto muito positivo. Ela chega perto da gente, assim, dos seguidores. Ela mostra a verdade dela, apesar de ser, né, uma vida mais luxuosa e tudo, mas ela consegue mostrar os desafios dela, a maternidade dela, a casa dela. E isso me puxa, isso me prende, sabe? Tem uma outra que eu gosto muito, que ela chama Aline Passamani, que ela é de Vitória. Também gosto muito por isso, por mostrar muito essa vida real, assim. Tem uma outra que chama Luísa, uma gracinha, adoro seguir ela. Ela também é muito da vida dela e ela mostra as coisas, mesmo a gente vendo que aquilo ali é uma publicidade, é uma divulgação, mas ela traz para a vida dela, para a realidade dela. E isso também me prende. O que hoje você não aceitaria dentro do seu trabalho? O que hoje para você é um impeditivo? No Instagram ou como médica? No Instagram. Eu não aceitaria fazer nada que eu não acreditasse. Então, se você me passar isso, já aconteceu. Fernanda, tem um produto tal que eu gostaria que você divulgasse. Olha, não faz parte, assim. Então, não faço mesmo. Prefiro perder dinheiro. Não faço por dinheiro. Eu faço porque eu acredito mesmo naquilo. E na medicina? Na medicina, a mesma coisa, assim. Eu faço o que eu me sinto preparada. O que eu gosto, o que eu amo. Eu tô ali de verdade, eu tô ali fazendo o melhor que eu quero para você. Muito bom. Então, vamos lá. Na verdade, as perguntas que as pessoas mandaram têm muito sentido com o que a gente conversou. Então, eu acho que a gente estava numa sintonia boa. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual o significado de família para você? Tudo. Família é tudo. Eu vivo pela minha família, eu acordo por eles, eu melhoro todos os dias por eles. Sim. Teve uma outra pergunta, como você começou na internet, né? Você já falou, que é mostrando a sua vida. Como começou a mostrar mais da sua vida nas redes sociais também, você contou. E a questão do desafio também, eu acho que são pessoas que têm interesse, assim, de estar nessa área, né? O que é mais desafiador no mundo de influência digital? Você tem medo de alguma coisa dentro do Instagram? Eu tenho medo dessa questão de segurança, assim. Por isso que eu tento preservar algumas coisas. Mas eu acho que é isso. Não fico pensando em nada ruim. Como eu falei com vocês, eu tenho muita fé, então não é nada que me bloqueia, não. A gente não vai falar, a gente não vai expor aqui números, tá, Nanda? Mas vamos lá.
Nesse tempo que você é influencer, o que você já conquistou, assim, através desse trabalho que foi muito significativo para sua família? A minha casa. Minha casa. Muito da minha casa, assim, veio daqui. É uma renda hoje importante para mim. Que é muito expressivo. Muito. Muito mesmo. Eu falo que eu trabalho para colocar minha casa do jeito que eu quero. Então, a minha casa, ela é onde eu passo o maior tempo. Minha família está ali dentro. O meu bem mais precioso está ali dentro. É onde eu cuido, é onde eu quero ter tudo assim que eu posso ter do melhor. E sonho todos os dias. Eu sonho muito. Então, eu termino uma coisa e já começo a sonhar, mas pelo amor de Deus, eu não paro. Mas é porque eu acho que os sonhos motivam a gente, né? O que vai ser da sua vida se você não sonhar? Então, eu sonho muito. Eu sou uma pessoa que sonha muito. Então, eu trabalho muito para eu conquistar aquilo ali que eu estou sonhando. E os seus sonhos são sempre voltados para coisas da sua família, dos seus filhos. Minha casa. Que é a sua maior dedicação, né? Total. Como você gostaria de ser reconhecida? E aí a gente já está chegando no final, né, do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse para as pessoas como que você gostaria de ser vista, reconhecida, e por onde você passa, Nanda, como que você quer colaborar na vida das pessoas? Eu acho que levando essa mensagem de tentar levar uma vida mais leve, de enfrentar os seus problemas de uma maneira mais leve e se amando. Eu acho que essa é a questão do amor próprio, é muito importante pra gente. Não só para a mulher, para o homem também. O Paulão fala muito isso. A gente tem que gostar da gente para gostar do próximo. E assim, eu acho que é isso. E família. Amor dentro da nossa casa. Amor, amor, amor. A gente também vê muitas pessoas desunidas por conta do telefone. É um paradoxo, né, Nanda? Porque você tá ali nas redes sociais mostrando a sua vida e ao mesmo tempo você valoriza algo que a gente precisa deixar um pouco o telefone. Né? A impressão, eu acho, que as pessoas têm é que a gente fica o tempo todo no telefone. Mas se você for parar para pensar a quantidade, né, de pontinhos que a gente tem ali para o tempo que aquilo ali dá durante o dia inteiro, é pequeno. Mas é uma coisa que eu também me cobro. Me cobro às vezes, não. Deixa ele ali do lado e vamos viver. Então, não é todo dia que eu mostro as minhas receitas, apesar de estar todos os dias fazendo. Sabe? Eu tento equilibrar isso aí. E respeitar eles, né? O que eu falo assim, de respeitar o Paulão, meus meninos. Mas é um problema. A gente que trabalha, o Paulão, ele fala comigo assim, você trabalha 24 horas de segunda a segunda. Porque esse trabalho, ele não tem férias, né? Ele não desliga, né? E não tem o final do expediente. Você vai acordando e vai vivendo e vai mostrando. Exatamente. Né? Nanda, foi um prazer receber você aqui no estúdio, gravar com a gente. Queria te agradecer pela disposição e por trazer também de uma forma bem clara sobre a sua vida. Eu tenho certeza que as pessoas, mais uma vez, se identificaram com você, por você ser quem você mostra que é mesmo. No mundo hoje que tá difícil a gente manter uma identidade genuína, quando a gente vê e a gente percebe que isso realmente é verdadeiro da sua parte, eu acredito que as pessoas vão te admirar ainda mais, né? Do que já te seguem, já te admiram. Então eu queria te agradecer e queria agradecer também ao nosso público, que você continue aqui no nosso canal, se inscreva, você que é fã da Nanda, você que pediu autógrafo pra Nanda já, pediu uma foto, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu elogio, aquilo que você gostaria também de saber da Nanda, pode deixar aqui nos comentários, curta a nossa página, encaminhe para as pessoas que têm vontade de viver nesse mundo digital, que muita gente acha que é um grande desafio, e hoje a gente trouxe um outro olhar aqui mais leve, mais resiliente, que eu tenho certeza que vocês percebem isso nos stories dela. Muito obrigada, Nanda. Eu que agradeço, fiquei muito feliz em participar, é uma honra. Espero, assim, levar um pouquinho de mim para as pessoas, um pouquinho da minha verdade. Espero também, né, que tenha agregado de alguma forma. Pessoal, continue acompanhando a nossa página e não se esqueça, colabore!